Seja muito bem-vindo a mais um Soulcast. Eu e meu sócio Guilherme, meu sócio. Olá. E amor da minha vida. Oh. Estamos aqui para falar um pouquinho, contar um pouquinho daquilo que a gente faz aqui nas Soul Produções. E hoje o assunto é podcast. Podcast é algo inacessível, Gui? É algo inalcançável? Algo que realmente, assim, tem que ter muito cacife para começar um podcast? Conta aí. Olha, poderia ser antes da Soul Produções, porque a Soul Produções veio com a ideia de democratizar a questão da gravação do podcast, né? A possibilidade de gravar-se podcast. Nosso endereço aqui na Ramiro Barcelos, número 499. Já aproveito para fazer um merchan aí, né? Tá na veia do empreendedor, né? Ambiente climatizado, você pode convidar... Faça acesso, você e mais 3 pessoas estarem aqui na mesa para debater um assunto. Mas por que a gente tá falando que o nosso espaço aqui é um espaço democrático? Por que isso, assim? O que tu entende quando a gente fala isso? Para que a pessoa que tá nos ouvindo ela possa entender também? Porque nós entendemos que não é necessário para que você comece o seu projeto, ou desenvolva o seu projeto com uma mega estrutura. O que você precisa são algumas dicas fundamentais. Primeiro, você precisa escolher um tema. Né? Você precisa entender sobre o que você quer falar. Sim. Você precisa de um tema, precisa compreender aquele tema precisa ajudar outras pessoas, precisa sanar, né, uma dor de alguém, precisa ser um tema interessante. E pode ser algo relacionado ao produto ou ao serviço que a pessoa executa, enfim, tem para oferecer, tem no mercado já, ou pode ser até um tema de descontração. A gente tem aqui, né, nas Soul Produções, nós temos diversos conteúdos, assim, nós temos de futebol, temos sobre Bíblia, sobre conteúdo de empreendedorismo. Então, assim, tem diversas possibilidades, né? Eu mesmo estou pensando em fazer o meu podcast sobre política, que é uma coisa que eu gosto de falar, que eu gosto de conversar sobre isso. Então, assim, tem tantas coisas que a gente pode falar. E, de repente, a pessoa tem lá... tem um negócio dela que vende um produto específico, né? Nós temos isso aqui nas Soul Produções também. Temos clientes que falam lá sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem um negócio em cima disso, então eles trabalham esse tema. Então, assim, é possível fazer. E é legal porque quando a gente fala de um espaço democrático, a gente está falando de um espaço onde tanto aquela pessoa que já tem uma visibilidade nos meios de comunicação, às vezes nós atendemos aqui pessoas que estão na televisão, pessoas que estão na rádio, né, que trabalham com comunicação, e também aquelas pessoas que estão começando. Tem gente que nunca ficou na frente de uma câmera e agora tem o seu negócio, quer falar sobre isso, né, quer se inserir nesse mercado. Então é possível para todos esses públicos utilizar um espaço como esse, com qualidade de som, de imagem, de tudo isso, de uma forma acessível, né, Gui? Com certeza. Então é um tema, a pessoa tem um Começa tema, por aí. Tem um nicho, entender qual é o nicho dela, qual é o público dela, homens, mulheres, empresários, enfim, qual é o nicho, né, com que ela quer conversar. Depois a forma como ela quer entregar isso, né, como tu já falou ali, se vai ser sozinha, se vai ser com co-host ou se vai ser com convidados, enfim. O que é um co-host? Com 2 pessoas, né, conversando. Conduzindo o bate-papo. E pode ser também com 2 pessoas com tudo misturado, né? 2 pessoas conduzindo o bate-papo e 2 convidados, né? E a gente tem a possibilidade que não sou também de fazer com um convidado participando à distância, né? Remotamente. Isso é legal também. Então, a pessoa não precisa se preocupar. Ela só tem que entender o básico e começar. Às vezes a pessoa pensa assim, porque é muito caro, porque não tem como, porque envolve muita gente, uma estrutura muito grande. Eu não sei fazer, nunca fiz nada parecido. Né? A pessoa precisa entender que o sucesso de um podcast, a base dele, é realmente ela ter um assunto interessante, conversar com o nicho dela, porque não adianta ela querer alcançar um público falando a linguagem que não é a linguagem do público que ela quer alcançar, e depois entendendo a dinâmica. Daí ela vai montar uma estratégia, né, para fazer aquele podcast bombar. E o restante, que também é importante, que é imagem, a forma como a entrega desse conteúdo, que é o áudio de qualidade e a imagem de qualidade, as Soul Produções da conta. Deixa com a gente.
deixa com a gente. É nóis. Depois que ela tem o assunto, tem o nicho, ela pensou nisso, o que mais ela precisa pensar? Ela precisa agora se organizar, né? E dar o primeiro passo, porque não dá pra ficar pensando muito. Ela tem que ter o básico, pensar o básico, que é o... Torna a repetir, tema, é o tema, o nicho, a forma, o formato desse podcast. Você vai ter um quadro no meio, né? Tipo assim, vamos ter ali um quadro do Fale Agora, cara a cara com Gui. Fale agora, o cálice para sempre. Enfim, ela pode pensar nisso, né? São coisas que tornam o podcast ali mais atrativo. O Perfeito. tempo de duração também. Aqui na Soul, nós temos podcasts que duram 1 hora, outros que duram 30 minutos, outros que duram 1h30, 2 horas. Então, assim, isso não somos nós que vamos dizer, né? Isso tem muito a ver com a pessoa. E tem uma outra coisa também, vou te atrapalhar aí na tua fala, mas podcast, assim como tudo que a gente faz nas mídias sociais, tem a ver com teste, tu concorda? Com certeza. Tem que testar. Tem podcast que eu ouço que são de 18 minutos, 17 minutos. Tem outros que são de 1 hora, 2 horas e todos são interessantes. Então depende a ideia da pessoa. Eu vou fazer com um convidado, poxa, vou convidar uma pessoa para falar aqui 15 minutos talvez, vai ser um pouco rápido demais. Eu precisaria de um tempo a mais para explorar aquilo que a pessoa tem para me dizer. Agora, eu vou fazer um podcast sozinho, só eu dando uma dica para quem tá em casa, né, falando alguma coisa. Enfim, talvez um podcast mais curto Sabe funciona. uma coisa que eu oriento, assim, que eu acho que poderia ser uma régua, né? É o seguinte, você tem que ir percebendo o quanto o podcast ele tá sendo interessante. Então, se tem assunto para 2 horas, um assunto interessante, legal, tá fluindo, tá rolando o negócio, vai. Agora chegou nos 30 minutos, nos 40 minutos, tu já tá empurrando o negócio, já tá enchendo linguiça, a pessoa do outro lado percebe. Então, verdade. Se o podcast tá legal, tá interessante, tá rolando, tá indo, vai embora. Agora, sentiu que chegou ali 30, 40, 1 hora, já começou a dar aquela enrolada, já tá enchendo linguiça, já não sabe mais o que dizer, já percebeu que o pique aqui... Todo mundo viu agora que tu é do Alegrete. Tá enchendo linguiça. Percebeu que perdeu o pique, então... E isso é uma questão de teste, né? Então, de repente, os primeiros você vai pensar assim, vou fazer de 1 hora. Daqui a pouco você viu que 1 hora ficou pouco, né? E você vai começar a pensar, não, acho que eu tenho que fazer um podcast maior. E talvez você pense, não, deu certo, ou talvez, vou ter que fazer uma coisa mais curta, mais dinâmica. Enfim, cada público é um público, né? Cada tema tem a sua característica, então Perfeito. É interessante pensar nisso. Uma outra coisa em relação ao podcast também, que a gente pode pensar, e a pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo aqui agora pode parar para pensar também, é a possibilidade de ter patrocinadores no podcast. Ótimo. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou ter que arcar com tudo, né? Com todo o custo, que, mais uma vez vamos dizer, né? Com as suas produções não é algo inacessível, pode ter certeza disso. Você pode fazer um orçamento com a gente, você vai ver que não é algo assim, eu não consigo fazer. Mas o podcast também pode ser uma forma da pessoa conseguir ganhar um recurso financeiro ou talvez, pelo menos, pagar o custo daquilo, né? E saiu uma pesquisa, eu tava lendo isso ontem, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que foi uma pesquisa da Globo com o Ibope, que foram ver a questão assim, de publicidade dentro do podcast. E essa pesquisa trouxe a realidade de que a publicidade que é feita dentro do podcast, ela funciona muito bem e que o mercado não tem conseguido explorar isso de forma... da forma que deveria explorar, porque a pessoa tá ouvindo aquilo ali e daqui a pouco entra ali uma promoção ali, uma publicidade de algum produto. Eu vou fazer publicidade da loja Dona Sônia, que é a loja da minha mãe, que fica lá em Capão da Canoa, em frente ao Nacional, na Avenida Paraguaçu, lá, em modo feminino do PP ao plus size. Então, você prestou atenção no que eu falei. Poderia colocar aqui umas imagens, né? Com na certeza, tela. Se fosse olha esse, por exemplo, agora, como é que a gente chama? O look de inverno, né? Bota na tela aí, edição. Então, assim, a gente pode fazer isso. Então, a pessoa que está assistindo ou ouvindo, porque esse podcast, ele é um videocast e um podcast, né? Então, ele é
E a gente pode falar daqui a pouquinho sobre isso também, né? Da versatilidade do podcast. Mas assim, a pessoa presta muito mais atenção, né? É algo que fica ali. Então, é legal de você vender essa oportunidade para as pessoas, né? De estarem patrocinando. Na verdade, você vende um espaço, é como na televisão, né? Você vai vender agora na internet, vai vender um espaço no seu programa, no seu podcast, para uma empresa. Agora, uma coisa que é importante, assim, ó, as pessoas não podem se iludir achando o seguinte, eu vou começar um podcast, vai bombar de patrocinador, ou começa com patrocinador e o patrocinador vai ficar sempre comigo. O que o patrocinador... As pessoas estão inteligentes hoje, elas estão espertas, então não tem mais aquele negócio assim... É um teste pro patrocinador também. Não é aquele negócio assim, eu tô fazendo, vou patrocinar esse podcast e vai bombar aqui. Não, o cara quer resultado. Não adianta só chegar pra ele e dizer, olha, meu podcast vai bombar. Daí eu te pergunto, você tem um planejamento para lançar esse podcast? Você tem uma estratégia para fazer esse podcast bombar? Para você ter visualizações e tendo essas visualizações, você pode vender espaço, né? Segundos ou minutos dentro do seu podcast. Então essa é a pergunta. Porque às vezes a pessoa, ela consegue o patrocinador, daí, eu tenho um patrocinador que paga, ela não se esforça, ela não se, né? Ela não se puxa para fazer, ela não tem uma estratégia para fazer o podcast dela bombar. E daí, 1 mês, 2 meses, o patrocinador não vê resultado, não vê retorno, ele vai sair, vai pular fora do barco. Verdade. E, na verdade, ela pode explorar muito mais, né, essa possibilidade. Bom, o cara tá lá patrocinando, vamos dizer que R$100, R$200 por mês. Poxa, eu posso pensar em coisas que eu posso fazer para esse patrocinador, para ele se sentir à vontade e querer cada vez mais estar junto comigo. Então, eu vou fazer um story falando desse patrocinador, eu poderia estar aqui com uma roupa, e na verdade eu estou com a minha calça Dona Sônia, né? Sim. A camiseta é sobre produções, mas a calça é da loja Dona Sônia. Então, eu poderia já falar do modelo, né? E outro dia lá no meu Instagram, falando disso também, ver possibilidades. Sim. Posso um dia fazer uma surpresa para ela lá na loja dela, falar dos produtos dela, né? É uma forma de eu me engajar com esse patrocinador, né? E a gente percebe que quem tem patrocinador que dá certo faz isso. Sempre faz algo a mais, né? Dá um carinho ali pro patrocinador. Tem um plano, né? Uma estratégia. É verdade. Então, isso é importante, assim, ó. Então, pegar cortes do seu podcast, ir liberando esses cortes em várias redes sociais, fazer uma estratégia, como é que a gente vai dizer? Pode dizer unida, né? Ou uma estratégia simultânea no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no YouTube. Enfim, uma estratégia para poder fazer um lançamento desses episódios e bombar. O que a gente orienta assim? Que os primeiros episódios sejam os melhores da vida. Claro que virão muitos melhores, porque a gente vai aperfeiçoando. Mas que seja o melhor conteúdo, a melhor entrega, porque é o primeiro contato que as pessoas estão tendo com o conteúdo, estão tendo com aquele podcast. Então, isso é importante. Ter uma estratégia é importante, porque tendo a estratégia, vai crescendo, você tem a possibilidade de conseguir novos patrocinadores. Conseguindo novos patrocinadores, você vai podendo ampliar o seu podcast, fazer ele mais vezes na semana. Você pode ir criando quadros, você pode ir melhorando algumas coisas. Fica mais fácil também de conseguir convidado. Também na produção do podcast também. Então tu consegue fazer uma produção melhor, consegue uma vinheta melhor, consegue ter vinheta para cada quadro. As pessoas vão percebendo que você tem um carinho com o seu conteúdo. Isso faz toda a diferença. Elas vão percebendo que você não está ali apenas cumprindo um papel, cumprindo uma obrigação, não, você tem carinho pela pessoa que está em casa, você se prepara e prepara aquele conteúdo para as pessoas, você quer entregar algo interessante para as pessoas. Isso realmente faz muita diferença. E Gui, tu é um gestor de tráfego, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso tem tudo a ver com essa estratégia de divulgação. Sim. Porque às vezes a pessoa não pensa nisso, mas hoje em dia a gestão de anúncios online é uma ferramenta poderosa e que ela pode usar também na divulgação do podcast dela, né? Com certeza, na distribuição desse conteúdo. Por quê? Hoje o orgânico não existe mais crescer, é difícil crescer organicamente. É possível, mas o trabalho é árduo, né? Então, às vezes, o que acontece? Eu atendo pessoas que querem mágica. Ela não quer investir no tráfego pago, nos anúncios online, ela não quer gastar um valor
E aí ela quer no orgânico bombar. Mas daí tu pergunta, tu tem uma estratégia? Tu compartilha, tu interage com as pessoas, tu faz com que as pessoas engajem contigo? Não, porque ela não quer ter trabalho também, não, mano, não tenho tempo. Então, aí não dá, né? O tráfego realmente é um potencializador. Ele não existe mágica, mas ele é um potencializador. Sim. O que eu tenho percebido é pessoas que têm um bom assunto, têm um bom podcast, têm um bom conteúdo, têm convidados bacanas, porém não tem estratégia. Aí tu vai ver, tem 10 visualizações, 20 visualizações, 50 visualizações, e tu pensa assim, nossa, olha o convidado que o cara trouxe, olha o assunto que ele entregou, olha, mas é que falta uma estratégia. Daí a pessoa se decepciona, pois é, podcast não dá certo, rede social não dá certo. Claro que dá, cabeção. Né? Se não desse, o pessoal não tava fazendo, dá. Mas tem que ter uma estratégia, né? Então, o tráfego pago, ele realmente faz parte disso. Daí, é claro, é uma coisa que a gente tem que observar o seguinte. Eu tô fazendo tráfego pago, né? Então, eu penso o seguinte, eu tô pagando para alguém receber esse material. Vamos começar aí. Tráfego pago é só apertar no botãozinho azul? Não. Só vai lá e impulsionar publicação. A mesma coisa, a mesma estratégia que se tem para tu descobrir o teu nicho, saber o que tu vai falar, conversar com a tua audiência, para tu ter um conteúdo relevante para quem tá te ouvindo, é a mesma coisa na hora de distribuir isso. Então não distribua ala louco, né? Quando eu aperto o botãozinho azul ali, só aperto o botãozinho azul e não faço... a publicação. Só turbino, sem ter um mínimo de critério, sem saber minimamente o que eu tô fazendo, eu simplesmente estou pegando ali R$100, R$200, R$300, tô dando pro Facebook, tô dizendo pra ele, mostra esse conteúdo para todo mundo. Mas não é todo mundo que vai se interessar pelo aquele conteúdo. Então eu tô gastando dinheiro à toa. Então, da mesma maneira que eu tenho uma estratégia, eu monto uma estratégia para criar o meu podcast, criar os assuntos, uma estratégia para os convidados, é a mesma coisa que eu tenho que fazer para o tráfego pago. Então eu tenho que saber quem é o meu público, que idade tem meu público, onde esse público está, o que é de interesse desse público, quem é esse público, eu tenho que desenhar essa pessoa. Sim. E aí eu vou distribuir para a pessoa um público certo. Vai acertar o alvo. Vou ser certeiro. É óbvio, torno a repetir, não tem mágica. Mas entre pegar e distribuir, pulverizar um valor para qualquer pessoa. Aí, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo aqui, né? Portanto, que é época de política. É eu pegar um conteúdo, por exemplo, do Bolsonaro e colocar na frente de um apoiador do Lula. Não vai adiantar nada. Na verdade, vai servir mais de chacota ou mais pra ele ir lá e ser um hater, né? Lá. Do que realmente vai fazer o efeito que esse é o exemplo perfeito. Daí eu pego, por exemplo, um conteúdo do Lula. E aí, quando eu aperto o botãozinho azul sem critério nenhum, sem fazer um mínimo de segmentação, é a mesma coisa que eu pegasse um conteúdo do Lula e apresentasse para um apoiador do Bolsonaro. É dinheiro fora, não tem efeito. Sim. Então, bem grosso, a grosso modo, né, falando que eu sou lá do Alegrete, mas é pra pessoa entender. Então não é simplesmente apertar o botão azul. É a mesma coisa assim, eu pensar, eu vou falar sobre empreendedorismo feminino, e aí tá aparecendo pra um monte de homem, não vai fazer sentido pra ele aquele conteúdo, né? Com certeza. Mais ou menos por aí. E pra essa pessoa que tá nos ouvindo aí, eu vou tentar te ajudar, vamos ver se vai dar certo. Fica aí na torcida pra mim, que isso aqui não foi combinado. Com quanto que a pessoa começa? Vamos dizer assim, tanto questão assim, de pagar o gestor, quanto um valor que ela vai investir na plataforma, assim, só pra ela ter uma ideia, assim. É muito relativo, tá? Eu tentei. Eu tentei. É muito relativo, né? Não existe uma receita de bolo. Existe tentar, né? Existe a gente fazer e testar. A gente fala muito essa palavra no tráfego pago, que é testar. Pra quem não sabe, eu sou um subido. Subido é um aluno do Pedro Sobral. Olha aí. Faço parte da comunidade Subido. Então a gente aprende muito isso com o Pedro Sobral, que é a parte de testar. Você vai testar. Então a gente testa e otimiza. Então é relativo, né? Vamos dizer assim, hoje seria o valor do gestor de tráfego. Tem gestores de tráfego que cobram R$600, outros cobram 1.000, outros cobram 1.500. Vai depender da demanda que ele vai ter, o quanto que ele vai gerir em anúncio, né?
O mínimo hoje, eu digo assim que o aceitável, o mínimo aceitável para começar no Facebook e Instagram seria ali uns 540 por mês. Isso dá em torno de R$18, se eu não me engano, por dia. Então vai ter o valor do gestor e o valor que ela vai pagar para a plataforma. Para a plataforma, que seriam uns R$540, que seriam uns R$18 por dia. Nós estamos falando de alguém que está iniciando, para começar. Tu tendo mais, aí tu já pode começar a pensar em abranger, por exemplo, Google Ads, YouTube. Aí tu tem que ter um valor considerável. Então, tipo falando assim, de estratégia para podcast, quando a pessoa ela começa a planejar o seu podcast, ela pode pensar em conseguir patrocinadores para cobrir o custo da gravação. Ok. E esse custo também já de distribuição. Ela já pode analisar. Não estou dizendo que ela vai conseguir logo de cara tudo isso, né? Mas ela pode já planejar assim para que realmente ela encontre um resultado. Gente, a internet, põe isso na sua cabeça que tá me assistindo. Vai lá, cabeção. A internet é para pessoas que aprendem a persistir. Tem que ter constância. Cabeção, me ouve? Você quer ter sucesso na internet? Aprende a ter constância. A internet não é para quem quer fast food, negócio rápido, né? Ah, eu vou tentar uma semana, 2, vou tentar um mês. O tráfego pago também não é para esse tipo de gente. Internet, tráfego pago, marketing digital se algo poderia definir, eu acho que seria constância. A pessoa montar uma estratégia, montar um plano e continuar. Ela tem que ter constância naquilo que ela vai fazer. Daí a coisa vai dar certo. Agora, se a pessoa não tem constância, ela quer tudo num passe de mágica, talvez ela encontre alguém que vai dizer pra ela que é fácil. Alguém vai te dizer, olha, investe aí R$100 por mês no Facebook e no Instagram e tu vai bombar. É possível, mas não é pra todos. Sim. Essa é a verdade. Gui, nós começamos um caminho aqui. Falamos sobre como iniciar a estratégia, o que a gente precisa pensar, né? Como começar isso. E eu queria falar contigo um pouquinho sobre a questão da qualidade que ou vamos dizer assim, ter um podcast. A característica do podcast, ela é poder a gente se aprofundar no assunto, falar sobre muita coisa, e isso tem como resultado, como consequência, eu poder alimentar as minhas redes sociais, eu poder utilizar esse mesmo material que eu produzi em muitos lugares. Vamos falar um pouquinho sobre o benefício de eu ter o meu podcast? Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho que as pessoas ainda não se despertaram para isso. Apesar de essa onda de videocast, podcast já ter começado há algum tempo, alguns anos, e na pandemia nós tivemos então o pico dessa onda, né? Eu percebo que as pessoas ainda não pararam para pensar o quanto é positivo, o quanto eu posso solucionar diversos problemas se eu tiver um conteúdo como esse, porque eu não sei tu, mas enquanto a gente tá conversando aqui, eu já tô pensando em diversos cortes pro nosso Instagram, pro Instagram da Soul. Já tô pensando que esse vídeo vai estar lá no nosso YouTube, vai estar no Spotify, a gente vai poder utilizar em diversas plataformas, e às vezes as pessoas não param pra pensar nisso, mas tem muito benefício fazer um podcast, não tem? Com certeza. A pessoa, a gente chama que é uma otimização de tempo, né? Então, faz um baita benefício, hein? Porque tempo é dinheiro. É dinheiro. Tempo é dinheiro. E quantas vezes a gente fica falando, né? Eu não tenho tempo. Então, não tenho tempo pra produzir pra minha rede social, não tenho tempo. E um podcast otimiza muito. Gente, a gente precisa... Sabe que a nossa mente precisa mudar. Esses dias eu falava com uma palestrante. Olha, tu dá palestra em vários lugares. Tu já pensou em gravar as tuas palestras? Contrata uma empresa, aí eu disse pra ela, olha, nem é porque eu tenho uma empresa, né? Mas ensina a ver um filho, né? Por exemplo, que possa te acompanhar e tem uma estrutura básica, mínima, que com o celular você possa gravar. Aí ela perguntou por quê? Porque eu disse assim, olha, se tu gravasse uma palestra tua ou várias palestras tuas, mas aí se eu gravar a palestra, depois eu vou dar essa palestra em outro lugar, as pessoas não vão querer assistir. Não é sobre isso, é sobre você tirar dessa palestra gravada
insights, trechos curtos e alimentar suas redes sociais. E fazer com que tu dê amostra grátis para as pessoas e faça com que elas queiram a palestra inteira. Então o podcast é isso, a pessoa, enquanto ela está falando aqui, ela está gravando, entregando um assunto, entrevistando alguém, falando sobre um tema, produzindo conteúdo para a audiência dela. Ela está produzindo conteúdo em áudio, onde ela pode pegar e jogar para o Spotify, Deezer e tantas outras plataformas. Fazer pílulas em áudio e mandar lá no grupo do Telegram ou no WhatsApp, ou seja, tem muita coisa que dá pra fazer. Ó, ela ficou 1 hora gravando aqui. 2 horas, tá? Meia hora. Meia hora. Não importa. Não importa. Ela tá produzindo conteúdo. Se ela não grava, ela não registrou aquilo ali. E aí ela depois vai ter que regravar. Então imagina depois, ó, esse conteúdo que nós estamos produzindo aqui nesse podcast. Imagina depois a gente ter que... digamos que a gente só tenha gravado em áudio ele, não tem vídeo. Depois nós vamos ter que pegar e gravar tudo de novo para falar sobre tráfego pago, sobre estratégia, sobre não sei o que, tá tudo pronto. Então esse vídeo inteiro que nós vamos colocar no YouTube, ele já vai sair áudio dele pro Spotify, né, para as plataformas de áudio. Falei Spotify aqui, mas plataformas de áudio em geral. Dele já pode sair trechos curtos, né, nuggets, ou enfim, tem o pessoal dá vários nomes, né? Trechos curtos, drops para outras plataformas, como TikTok, Instagram e Facebook. Posso postar no Reels, posso postar no IGTV, posso publicar nos Stories. Ela pode, sei lá, o trecho que nós falamos aqui sobre tráfego pago. Eu posso usar só o áudio numa plataforma, usar o áudio e o vídeo em outras plataformas. Eu posso pegar só o áudio e colocar um card de fundo ali, né, com animação de frequência. Sim. E deixar a voz falando e virar um vídeo, e uma segunda opção de vídeo em que eu não esteja falando, só esteja a minha voz e o texto chamando a atenção no final, ou seja, inúmeras possibilidades. Agora eu digo o seguinte, a pessoa que fez, por exemplo, essa pessoa que é palestrante, que deu inúmeras palestras, ela não tem nenhum conteúdo na rede social dela. Quer dizer que se ela quiser produzir conteúdo ou gravar, falar de temas que ela já falou inúmeras vezes, ela vai ter que regravar tudo de novo. E sabe, então se a gente for parar para analisar aqui, a gente não preparou isso em tópicos, mas vamos lá, a gente está falando de otimização de tempo. Ok. Nós estamos falando de otimização de recursos. Ok. Porque eu tô pagando um estúdio para eu gravar meu podcast, com um operador, né, com estrutura. Com toda a estrutura, uma vez. Se eu entendo um pouco, eu mesmo posso fazer o corte, ou eu já contrato o corte. Por exemplo, nós aqui da Sou Produções, nós damos essa possibilidade de a gente poder entregar para a pessoa o corte para ela publicar na rede social dela, enfim. Então, eu estou otimizando o recurso também, porque eu não vou precisar produzir um outro material. Eu estou me tornando autoridade naquele assunto que eu tô falando, que eu estou toda semana, ou de 15 em 15 dias, me reunindo com convidados, ou sozinho mesmo, entregando um conteúdo. Então, as pessoas vão me enxergando como referência naquele assunto. Na medida que elas vão consumindo, a vida delas vai mudando, eu vou conseguindo tirar ela do ponto A e levando pro ponto B, elas vão reconhecendo. Elas vão reconhecendo a minha autoridade, a autoridade vai sendo gerada. Vou tendo prova social, porque daí o pessoal começa a comentar, nossa, eu vejo muito isso nos nuggets e vídeos curtos, o pessoal comentando, nossa, isso explodiu minha cabeça, isso mudou a minha vida, isso não sei o quê. Prova social. Bom. Aí faz o que já é feito aqui na nossa Produções, que tu já organiza para que seja feito. É pegar o comentário de alguém e já vira até uma postagem aquele comentário. Já vira uma publicação também, verdade. Uma prova social. É verdade, isso é muito legal. Então nós falamos otimização de tempo, otimização de recurso financeiro. Estamos falando aqui de criar autoridade. Estamos falando de alimentar todas as suas redes sociais. Isso tudo produzindo um tipo de conteúdo que é o podcast ou o videocast, né? Que é o caso que nós estamos fazendo aqui. Então, assim, as vantagens são muitas. Perfeito. E se você mora em Porto Alegre ou na região metropolitana, tá na hora de você tirar esse projeto do papel. Vem aqui para a Sou Produções. E compensa. Na Ramiro Barcelos, 499. Compensa. Desculpa, Tim. Pode ir, vai lá.
mas compensa, gente. Hoje, para te ter uma estrutura, um áudio de qualidade, imagem de qualidade, gente operando, que às vezes a pessoa pensa, vou comprar tudo, tá, e aí, quem que vai operar? Nós já tivemos diversos clientes falando isso, Nós temos clientes, gente. Gente, olha aqui para nós. Nós não precisamos. Nós temos hoje... já temos uma gama boa de clientes. Nós não precisamos estar forçando aqui o negócio. Mas para você entender, nós temos clientes que compraram equipamentos e estão gravando com a gente. Por quê? Porque não é simples. Porque daí você vai ter que aprender... Não vale a pena, porque a pessoa ela vai ter que aprender a operar. Ela vai ter que aprender a usar uma câmera, porque não é só... Eu sempre brinco assim, alguém diz, o equipamento... porque o equipamento é top. Não. Se tu usar a chuteira do Neymar, tu vai fazer gol que nem Neymar? Então. Que não é sobre isso. Então não é o equipamento é bom, faz diferença, mas tu sabe souber usar ele. Então não adianta eu pegar e dizer assim, não, agora eu vou colocar a chuteira do Neymar no pé e vou... Eu não jogo nada. E também tem a ver, né, Gui, com concentrar minha força, minha atenção, minha energia naquilo que realmente importa. Então, por exemplo, assim, não é sobre tudo que eu sei falar. Então, não adianta eu vir aqui tentar fazer o seu papel e falar do assunto que você entende. Não adianta eu vou forçar para conseguir falar sobre aquilo. Você vai vir aqui com muito mais naturalidade e vai falar daquilo. Então, sabe, cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. Então, assim, isso é muito importante a gente entender isso. Eu vou despender energia, força naquilo que realmente importa, em produzir um conteúdo de qualidade, em pensar num roteiro, sabe? No mínimo, assim, para vir aqui. Essa pessoa tem que pensar o seguinte, ela vai ter que ter todo o equipamento, vai ter que ter expertise e segundo, e aí, mais, ela vai ter alguém que opere, porque ela não vai conseguir operar, vai demorar, até leva um tempo. Hoje, se eu precisasse operar, talvez aqui conversando contigo, pelo tempo que eu tenho já de prática, acredito que seria possível, não sei se seria tão preciso nos cortes, mas eu conseguiria. Mas aí a pessoa vai ter que entender de equipamento, entender de iluminação, ela vai ter que entender de uma série de fatores. Depois ela vai ter que entender que dificilmente ela vai conseguir fazer o podcast e operar, né? Então se ela estiver operando, quem é que vai fazer o podcast dela? Cri, né? Então a ideia é que a pessoa... digamos que ela compra tudo, daí ela assim, não, mas aí eu vou sentar para fazer, então ela vai ter que colocar alguém para operar. Então ela vai ter um custo de um funcionário operando. Então com certeza otimiza mais, vale muito mais a pena a pessoa alocar um espaço e gravar o podcast. Então aí fica a nossa dica do nosso Soulcast de hoje, falando um pouquinho sobre podcast. Acho que teria Era para ser um vídeo de 5 minutos, né? Então. Uma conversinha rápida. Já perdi Acabou fluindo aí e isso é legal, sabe? Antes da gente terminar, eu quero falar uma das coisas que eu mais gosto no podcast, nesse formato de vídeo de conversa. É porque... tanto se eu estou na frente da câmera aqui fazendo, quanto se eu estou ouvindo, eu me sinto numa conversa à mesa com a pessoa. E eu acho que isso é muito legal. Porque o podcast, os nossos clientes vêm aqui sempre me ouvem falar sobre isso. Porque eu falo muito sobre isso com eles. Olha, fiquem à vontade, vocês estão na mesa. Sabe, é uma coisa de olho no olho. Exatamente, uma conversa. As pessoas não sabem o que é isso. Isso é tão gostoso, porque assim, eu posso falar de experiências, eu posso falar daquilo que eu sei, de conteúdo, sabe? Eu posso ser uma pessoa que talvez seja um pouco tímida pra falar, mas quando eu tô aqui, a gente acaba, sabe, se sentindo em casa, à vontade. E isso é muito legal. Quando eu tô ouvindo um podcast, eu me sinto assim também, sabe? Parece que a pessoa tá fazendo as perguntas que eu gostaria de fazer para aquele convidado e tal. Isso é muito legal. Então, pra mim, o ponto mais positivo de um podcast é isso. É um lugar que me permite compartilhar experiência, me permite falar sobre tantos assuntos, me permite realmente ficar à vontade, conversar. Perfeito. Então, isso é extremamente gostoso. Perfeito. É muito, 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 muito legal. Fica o convite para você conhecer o nosso espaço aqui na Ramiro Barcelos. Nos chama aqui no Instagram da Soul, @soulproduções. Nosso WhatsApp, qual que eu não sei de qual. 519-9550-3556. Fala mais uma vez. 519-9550-3556. Vamos tirar esses projetos do papel, vamos começar a bombar aí através das redes sociais e bora lá. Nós aqui atendemos nos 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite, preço especial para quem quer gravar
pela manhã, preço muito Olha especial. aqui pra mim, nessa câmera. Sou Produções, comunicando ideias e sentimentos. Esse é o nosso slogan, essa é a nossa verdade. Vamos terminar por aqui, então? Então, Voltamos dá um num outro soquinho dia. aqui. Dá um soquinho. Show de bola. Continuaremos num outro dia falando mais sobre podcast, sobre outros assuntos. Nos acompanhe aqui. Até mais. Valeu!